Segura Eu não vou tirar meu óculos porque ontem eu fui dormir muito tarde. Ontem o lançamento foi uma loucura. Glorinha é o apelido carinhoso que o amigo Gilberto Braga revela na resenha do livro 40 Anos de Glória, de autoria de Eduardo Nassif e Fábio Fabretti. Aliás, que tarefa complicada essa, né? Resumir a história de uma atriz que viveu intensamente os bastidores da nossa dramaturgia, entre luzes e câmeras, e que atuou ao lado de grandes atores do elenco nacional. Glória é uma unanimidade, não só pelo talento e competência, mas pela pessoa que é. Nesse passeio entre as belezas do Jardim Botânico, ela reafirma sua fé na profissão e explica que o livro não nasceu para ser uma biografia pessoal, e sim um registro de 4 décadas de muito trabalho. Essa proposta que ele fez de fazer uma biografia profissional, pegando todos os trabalhos que eu fiz, porque é isso que é mais interessante da minha vida, assim, que eu acho que possa interessar alguém, justamente é essa parte, né? As coisas que eu fiz, quem é fã, quem é ator, quem é interessado pelo assunto, tem aí uma fonte legal tem a linha do tempo, de consulta, assim, né? É. Como tem sido a sua reentrada, assim? Você ficou tempo suficiente longe para voltar morrendo de saudade do Brasil e curtir o retorno? É assim, eu gostaria de ficar mais tempo lá, porque agora que a coisa começou a ficar boa, entendeu? Agora que você começou a se acostumar... 2 anos, né? Aquele começo, adaptação ao clima, tá bom? E agora que estava realmente ficando legal, mas tô vindo para uma coisa que eu amo. Tem a novela do Gilberto, que vai começar em setembro. Uhum. E parece que essa semana agora que vai entrar, a gente já vai receber capítulos. Que lugar lindo, meu Deus, que lugar lindo. A correnteza do rio vai levando aquela flor. O meu bem já está dormindo, zombando do meu amor. Fomos para Paris, mudamos para lá. Aí voltamos, eu voltei em abril, filmamos Se Eu Fosse Você 2. Uhum. Voltei para Paris, fiquei 15 dias, voltei para fazer É Proibido Fumar. Terminou, voltamos para Paris, passou 2 meses, eu voltei para começar a preparação do Lula. Tu vai te chamar Luiz Inácio. E aí a coisa foi, tudo se organizou e deu certo. Por 2 anos foi tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. Que presentaço. Agora, diz a lenda que até lá você era bastante reconhecido até, né? Pelos brasileiros, pelos russos, pelos húngaros, todo lugar que vai novela, os africanos, todo lugar. A Mulher de Areia rodou o mundo todo, né? A Mulher de Areia é um fenômeno, realmente, uma coisa incrível. O Agnaldo Silva abre o seu livro dizendo que você é a dama da televisão. Muito gentilmente, ele fala isso. Que você é considerada a primeira atriz feita em televisão. Isso é verdade, isso é um fato, realmente. Você tem essa visão histórica hoje, você olhando para trás, você não, realmente eu fui... Foi onde eu cresci, foi onde eu aprendi tudo. Tudo que eu fiz fora a televisão foi depois, já tinha muito tempo que eu trabalhava nesse veículo. E nem era um veículo considerado. Ainda não tinha esse poder que tem hoje. Não tinha, O homem que teve a audácia de dizer na minha cara, vendo o meu desespero. A atriz, que hoje é sinônimo de sucesso, foi reprovada no primeiro teste para TV. E logo com quem? O mestre Daniel Filho. Glória sofreu como se fosse adulta, mas o apoio do pai, Antônio Carlos Pires, foi decisivo. Ator e comediante, com experiência no rádio, no cinema e na TV, Antônio deu muitos conselhos para a filha, como aprender com o fracasso e não desistir nunca. Porque eu posso não ter estudo, mas eu sei usar a cabeça. E foi uma experiência extremamente difícil. Lidar com a rejeição quando você é tão nova,
É muito difícil, mas, por outro lado, isso traz também uma série de coisas que você tem que vencer, que você tem que compreender. Não foi uma coisa que me paralisou, que me deixou fora da história. Eu continuei fazendo, fui fazer linha de show, até que depois meu pai, tendo encontrado com o Daniel, ficou sabendo de um teste para a novela Dancing Days, do Gilberto Braga. E aí, de novo, era o Daniel Filho te avaliando. Exatamente. Você não chegou, não, pai, com o Daniel de novo? Falei para ele, falei que não tinha nem chance. Mas o meu pai foi tão genial, ele me deu um toque que mudou toda a história. Que o pior já tinha acontecido. A dor maior que eu tinha que sofrer, eu já tinha sofrido. Quer dizer, se aquilo se repetisse, eu já estava escolada. E poderia não se repetir. E eu consegui essa oportunidade, né? Com 14 anos. Então foi isso, foi o toque do meu pai que me deu força para ir lá e pagar para ver, né? Você já tinha resolvido na sua cabeça que você queria ser atriz, era uma possibilidade, estava tudo em aberto, você tinha outros interesses quando também? eu era pequena, eu tinha muito medo, eu tinha muita responsabilidade e toda aquela parafernália me assustava muito. O estúdio, as câmeras eram gigantescas, elas eram realmente assustadoras. Era um canhão, né? E tudo apontado assim para você. E as luzes também eram luzes gigantescas, tudo era muito grande, era muito assustador. Mas eu tinha meu pai, ele sempre me orientava na forma de interpretar, de ler, de compreender o texto. Então eu tive isso em casa. Eu fui bem sortuda. Preciso de um tempo, Luísa, para me acostumar com a ideia. Você quer que eu vá embora? Você parece e né, pela TV e pessoalmente, uma pessoa muito querida, muito afável, muito atenciosa e tal. Mas as suas vilãs fazem muito sucesso também, né? A Maria de Fátima é um marco, depois teve a Raquel e tal. Pro ator é tão divertido quanto parece pra gente que tá vendo fazer uma vilã, assim, em termos de interpretação e... Porque quando você faz o antagonista, você não tem a coisa da ética cerceando, né? Antigamente, as novelas, elas eram mais simples, porém, as personagens eram mais ricas. As personagens eram mais complexas, elas eram realmente tridimensionais. Então se discutia muito. Tô falando que ele é rico. Casado, Fátima. E hoje em dia eu tenho a sensação de que as novelas, elas expõem todos os truques, fica tudo muito claro nas tramas, a ponto de às vezes a gente achar, poxa, mas essa personagem é uma idiota. Como é que todo mundo vê isso e ela não vê? É alguma coisa na forma de fazer que mudou, eu acho. Eu acredito que a telenovela, ela tem uma forma, ela tem uma estrutura. E eu prefiro quando essa estrutura é a estrutura clássica. Você pode fazer o que você quiser comigo, tá? A polícia tá sabendo de tudo. Eu adoro um desafio. Tipo Ruth e Raquel, foi um belo desafio aquele também, né? Foi. Aquela maluquice, né? De você o tempo Foi. todo fazendo duas personagens completamente diferentes. A logística, você te contracenava com era uma loucura, com chroma key. A Graziella de Laurenti, que é uma atriz que tem um cabelo parecido com o meu, ela fazia o alter ego, entendeu? Então, quando eu ia gravar como Ruth, ela fazia como Raquel e vice-versa. Só que na hora, realmente, de gravar a cena, ela não podia estar em cena. Você ensaiava com ela? A gente ensaiava. E daí eu marcava os pontos de olhar no momento das falas. Aquele áudio era gravado, eu usava o ponto eletrônico e repetia toda aquela movimentação com aquela voz que eu falava por cima. Era bem louco, porque era realmente artesanal, era uma filigrana, assim. Agora, o resultado era mágico. Dar o seu, porque eu fiz o possível para você ficar do meu lado. Pessoa doce e tranquila, Glória tem a capacidade de se transformar para viver gente do mal.
Na novela Vale Tudo, de 1988, a revista e mau caráter Maria de Fátima só foi superada pela parceira de tramas, a terrível Odete Roitman, criação inesquecível de Beatriz Segal. A minha paciência tem limites. A novela de Gilberto Braga e Agnaldo Silva explorava a realidade de um país que começava a mostrar sua pior cara. Monstro! Acho que através daquela novela a gente pôde ter começar a ter um discernimento, um distanciamento de certas atitudes, certas decorrências assim, culturais mesmo, sabe? A prática, o hábito do jeitinho, o hábito de levar vantagem. Isso foi uma coisa muito incrível, que ali também a novela usou a sua abrangência, o seu papel social muito claramente, de uma forma muito bonita, né? Daniel Filho, o carrasco do início de carreira, é agora um diretor que tira o chapéu para o trabalho da atriz. Eu passei 1 ano planejando isso, minha filha. Agora, esse egoísta diz que não pode ir por causa da agência. As bilheterias de Se Eu Fosse Você 1 e 2 denunciam o sucesso da dupla Glória e Tony Ramos numa engraçada e bem-sucedida troca de papéis. Se eu fosse você... Não repita essas palavras. O que aconteceu com Se Eu Fosse Você? Aconteceu demais isso. Era um filme aparentemente bobo. Um casal que troca de corpo, né? Mas tinha uma mensagem ali que era de você se colocar no lugar do outro. Na hora que eles mudam de lugar e que eles vão ter que lidar com o problema do outro, que eles não consideravam, é que eles vão ver o tamanho daquele calo. Então essa proposta eu acho que ficou muito na cabeça das pessoas. E por isso tanta gente voltou para ver de novo. Mas só em 2009 você participou de 3 filmes completamente diferentes. Totalmente, é. Você fez Se Eu Fosse Você, que é uma comédia. Você fez A Mãe do Lula, que é uma pessoa que existiu de fato. Drama, um drama, né? Uma história de superação. Uma biografia importantíssima, né? E fez o filme da Ana, que é uma outra pegada de filme, né? Que tem uma cara de cinema independente, apesar de ter uma super produção, e ela competentíssima, e Paulo Miklos, uma revelação. Competentíssima, Ana. Que surpresa agradável. Mas desde o início eu sabia que ia ser uma coisa legal. Inclusive, fizemos o making-off deste filme, o editor pode começar a usar. Que loucura que foi aquilo, né? Mas que harmonia que tinha. Sim. Porque não era uma coisa fácil, aqueles bando de gente, de equipamento, né? Coisas que os espaços eram super restritos, mas tinha maior harmonia, maior respeito, maior prazer. Foi um trabalho muito legal, muito alto astral. Estou esperando um filho seu. Para explicar a diferença entre atuar na novela ou no cinema, Glória faz uma analogia interessante. 2 desafios com intensidades diferentes. Separação definitiva. Eu acho que quando você faz cinema, é a mesma coisa que você correr 100 metros. Você vai fazer a novela, é uma maratona. A proposta é muito diferente, né? Porque você sabe que a novela você vai ter que economizar a sua energia para chegar até o fim. O cinema, por ser ali 2 meses, você está com aquilo tudo latente, você realiza e acaba e ponto. É um intensivão. É. E você, é nova por aqui? Sou. Tá decidida a parar? Tô. Dá seu maço de cigarro pra mim. Agora? Glória, você foi convidada para posar 2 vezes na Playboy, né? Mas a sua filha agora foi fotografada. Olha, gente, eu queria saber, eu queria que alguém me explicasse por que as pessoas fazem as mesmas perguntas. Porque a Playboy da Cléo tá pra sair, não. Eu vou falar. Olha, tanta gente diferente já me fez essa pergunta. De tantos veículos Mas sobre diferentes. você ou sobre a Cléo? Exatamente como você me perguntou. Exatamente essa. Exato. Exatamente essa. Como se vocês tivessem trocado essa figurinha. É uma coisa misteriosíssima pra mim. E o que você responde? Eu não respondo nada. Tá porque ansiosa, curiosa. Ela tem uma carreira, como eu sempre sonhei, desde quando ela nasceu, eu sempre sonhei que ela ia. Minha primeira filha, eu tinha 19 anos, eu tinha
uma expectativa de que ela ia ser independente, ia ter a carreira que ela escolhesse, ia fazer sucesso na carreira que ela escolhesse. E achou bacana quando ela escolheu ser atriz? Claro, lógico. Está continuando uma história familiar que começou com meu pai, que me enche de orgulho, de alegria, mas principalmente porque ela é feliz fazendo isso. Então, no que ela opta, as coisas pelas quais ela opta na carreira dela, é a felicidade dela. É o que realiza ela. Então eu estou satisfeitíssimo com essa resposta. Não precisa ir além, esquece que eu fiz essa pergunta, eu não quero mais saber. Quando sair a revista, vocês olhem aí, cara. Exatamente. Pronto. Se for perguntar, pergunta direto pra Cléo. Não pergunta mais pra Glória. Exatamente. Glória Pires, bem-vinda a este humilde programa da TV Cultura. Prazer. Que é todo seu, sempre muito que você prazer. for fazer uma coisa bacana, a gente pretende estar de olho. A gente se encontra então nos 80 anos de Glória. Daqui a 40 anos no segundo volume do seu livro. Com fé em Deus. Obrigada, viu?